Vamos falar agora sobre a última pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas, que traz as intenções de voto para presidente da República. Pesquisa divulgada na data de ontem. Você vê os números a partir de agora na tela. Lembrando que neste levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisa, foram ouvidos 2.020 eleitores entre os dias 15 e 19 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. No questionário espontâneo, que é aquele em que não são apresentados os nomes dos candidatos para o eleitor que está respondendo à pesquisa, e que é feita a seguinte pergunta: se o segundo turno das eleições para presidente do Brasil fosse hoje, em quem o senhor votaria? Luiz Inácio Lula da Silva lidera com 42,8% dos votos. Jair Bolsonaro aparece em segundo com 40,2% dos votos. Não sabem ou não responderam 11,5%. Ninguém branco ou nulo 5,4%. Já no cenário estimulado, que é aquele onde é apresentado para o eleitor as opções de voto, nós tivemos a seguinte pergunta: se o segundo turno das eleições para presidente do Brasil fosse, para presidente do Brasil fosse hoje, entre Jair Bolsonaro e Lula, ou Lula e Jair Bolsonaro, em quem o senhor votaria? Nós tivemos o candidato petista com 46,9% das intenções de voto. Jair Bolsonaro aparece na sequência com 44,5% das intenções de voto. Nenhum branco ou nulo somam 5%, não sabe ou não responderam somam 3,6% nesse levantamento estimulado. Se nós considerarmos os votos válidos, nós teremos então na tela as informações de que, neste caso, são excluídos os votos em branco e nulo. Com isso, nós temos Lula aparecendo com 51,3% e Jair Bolsonaro com 48,7%. Mostra aí o Lula um pouco à frente do Bolsonaro, praticamente um pouco acima da margem de erro. Nessa pergunta foi claramente, como você vê na tela, colocada a seguinte pergunta: se o segundo turno das eleições para presidente fosse hoje, entre Jair Bolsonaro e Lula, em quem o senhor votaria? Então está aí a informação, levando em consideração os votos válidos. Essa é a contagem que o TSE utiliza para fazer o recorte e para validar a eleição. Esse é o resultado final, desconsiderando os votos brancos ou nulos que não entram na contagem final para definir quem será o presidente da República. Vamos agora para a última tela, você que nos acompanha aqui na tela da Líder, onde foi aferida a expectativa de voto, que é em quem você acredita, independente do seu voto, que vai vencer as eleições. A pergunta é a seguinte: independente de em quem o senhor ou a senhora votaria, qual dos candidatos irá vencer o segundo turno das eleições e ser o próximo presidente do Brasil? As opções Bolsonaro ou Lula e Jair Bolsonaro. Na resposta, 50,3% acreditam que Lula será eleito presidente da República e 40,8% acreditam que o próximo presidente será Jair Bolsonaro. Não sabem ou não responderam são 8,9%. Essa pesquisa realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas entre os dias 15 e 19 de outubro, em que mais de 2.020 eleitores foram ouvidos em todo o país, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE sob o seguinte protocolo: BR 02276/2022, e o seu índice de confiabilidade é de 95%, ou seja, em pesquisas realizadas, em 95% das vezes, esses resultados seriam iguais ao da pesquisa realizada pelo Instituto Paraná Pesquisa. Vale ressaltar que um outro instituto que a gente está acompanhando a divulgação dos números é o Instituto Veritá, que é de Uberlândia, do Triângulo Mineiro. Esse instituto, ele deve divulgar uma nova pesquisa nacional no início da noite de hoje. Assim que essa pesquisa for divulgada, você vai ter as informações aqui na tela da Líder TV, que faz a maior cobertura das eleições 2022.